E saiu finalmente o provimento do CNJ que tratou do Código Nacional de Matrícula, o CNM. Agora, todos os cartórios de registro de imóveis do Brasil vão ter um número nas suas matrículas gerado por um programa do ONR. Vamos falar um pouco aqui sobre esse provimento, eu vou lendo o provimento e fazendo alguns comentários para aqueles que queiram tirar alguma dúvida ou esteja com preguiça de ler o provimento e queira ver um vídeo falando. Então vamos lá. Primeira coisa, o CNJ fala aqui sobre os fundamentos pelos quais fez o provimento, os considerandos, e o principal deles está lá no artigo 103b, que diz que a competência do CNJ é regular, fiscalizar os serviços do judiciário, e aí estão inseridos os serviços extrajudiciais do judiciário, que são nada menos que os serviços de registros públicos e notas públicas. Traduzindo, os famosos cartórios. Por onde eu vou começar aqui? É claro que é nele, artigo 1º. O artigo 1º já traz logo de cara como vai ser a estrutura desse código. Então diz lá que tem 16 dígitos e são 4 campos. Vocês estão vendo aí? O primeiro campo aqui vai ser o Código Nacional da Serventia, que já existe, tá? Todo cartório já tem esse Código Nacional no CNJ. Então vai colocar ali o códigozinho do cartório. Esse campo vai ter um número fixo, então, para todas as matrículas do cartório. Logo depois vem outro campo, que é o campo aqui que chamaram de L, que é para dizer se é o livro 2 ou o livro 3. Então, se for o 2, se for uma matrícula mesmo, é 2, e se for registro do livro 3, será um 3. Interessante, então, que não é só matrícula que vai ter um número gerado por esse código, mas também registros do livro 3. E aqui, no outro campo, NNNN, que é o verdadeiro número da matrícula atual, e ele, se você não tiver esses dígitos todos, e vai ser difícil um cartório ter, né, que são 3, 6, 7, ou seja, matrículas com número de milhão, o que vai ser muito difícil algum cartório chegar nisso. O mais normal vai ser usar no máximo 4 desses N's ou 5, ou 6 também, né? Tem um cartório aí com 100 mil matrículas, então o cartório que tiver 100 mil matrículas para cima vai conseguir usar esses N's todos aqui da direita e deixar apenas um sobrando. Todos os N's da esquerda devem ser numerados com 0, então isso é importante saber, não pode simplesmente tirar o dígito. Aliás, não pode não, isso vai ser um programa que vai gerar, então os cartórios não precisam se preocupar com isso. Então é só necessário entender que esse 0 vai estar ali, porque a matrícula, sei lá, a matrícula número 1 vai ter 6 zeros e 1. Né? A matrícula número 100 vai ter 4 zeros e 3 dígitos, 1, 0, 0. 1, 0, 0. Então tá fácil de entender. Seguindo aqui, o parágrafo 1º fala exatamente isso, da questão dos zeros à esquerda. Então, zero à esquerda é aquele elemento que normalmente não serve para nada, mas aqui no código vai servir. Ele tem que ficar ali o zerinho, senão o código não vai ser verificável, autenticável. E interessante que depois disso aí vem sim 2 dígitos que vão ser gerados pelo ONR, pelo programa gerador do Código Nacional. Seguindo aqui, inserção gráfica do Código Nacional de Matrícula, ele tem que constar lá no alto à direita da matrícula e facultativamente, olha só a primeira pergunta que pode ter importante aí, eu sou obrigado a verbar esse novo número na matrícula? Não, não é obrigatório que se averbe isso. Eu, por exemplo, não vou averbar, tá? O parágrafo único do artigo 2º fala exatamente isso. Os oficiais de registro de imóveis facultativamente poderão averbar a renumeração das matrículas existentes, ato pelo qual não serão devidos emolumentos. Bom, isso aí só vai poluir a matrícula, fica mais um ato lá, dá mais trabalho. Aquelas pessoas que ainda trabalham com impressão e ficha, tem que ficar encaixando a averbação. Então, sugiro que não faça isso, simplesmente conste lá o númerozinho novo a partir do primeiro ato a ser feito, já aqui à frente nós vamos ver, e também lá no iniciozinho, lá em cima da matrícula, no lado direito, tem que ter esse número novo. Reutilização do Código Nacional de Matrícula. Não pode ser reutilizado. Isso aqui é uma coisa de bom senso, né, pessoal? Hoje em dia, por exemplo, quando a gente cancela uma matrícula ou encerra, a gente não pode usar o número de novo. É claro que não. Um número, uma vez usado, nunca mais se pode usar para outro imóvel. E também, se for saltado, também não pode ser usado, a gente vai ver aqui para frente. Artigo 4º, o Operador Nacional do Registro Eletrônico de Imóveis, o famoso ONR, é que vai disponibilizar para a gente, para os registradores de imóveis, o programa gerador e validador do Código Nacional de Matrícula. Aqui fala tudo que ele vai ter, o programa, não se preocupem com isso. A informação que a gente tem é que o programa já está pronto e que o pessoal do ONR só vai ver agora que saiu o provimento se tem alguma coisa a mais a arrumar nele,
mas ele deve já estar à disposição dos registros de imóveis de todo o Brasil. Nós estamos aqui no dia 26/4, então no máximo mês que vem vai estar pronto isso aí para a gente começar a uniformizar essa numeração no Brasil inteiro. Seguindo aqui, o acesso ao programa pelos registros de imóveis vai ser feito, como diz aí, né, geralmente com um certificado digital ICP Brasil, ou por uma API, que mais terão acesso diretamente os oficiais ou seus prepostos, claro, né? Artigo 6º, o programa gerador e validador poderá ser consultado por qualquer pessoa sem custos. Para quê? Para ver a validade e autenticidade dos códigos. Afinal de contas, você foi no cartório e pegou lá uma matrícula. Para você saber que esse número é autêntico, você vai poder consultar também lá no programa gerador. Vamos seguindo aqui. Da escrituração da matrícula. Os oficiais transportarão todas as matrículas escrituradas de forma manuscrita. Aqui é o seguinte, artigo 7º, inclusive, foi alvo de algumas dúvidas. O pessoal olhou assim, de cara, ficou assustado, achando que ia ter que imprimir todas as matrículas de novo e tal, mas não. Aqui está falando o seguinte, aquelas matrículas que ainda estão em livrões, sabe, porque tem matrícula ainda em livrão, em livro, aqueles livros grandes, escrita a caneta e tal. Então isso não pode mais. Esse provimento veio dizer que agora você que tem por acaso esses livrões, vai ter que encerrar essas matrículas aí e abrir matrículas em folhas soltas. Então esse artigo 7º trata disso. É para você usar o sistema de fichas soltas, não usar mais livrões, as quais conterão os atos registrais lançados, ok, conservando o mesmo número, claro. Ok? Então é só questão aí de mudar de livrão, se você ainda tiver no livrão, para fichas soltas. Acredito que, sei lá, 90% dos cartórios de registro de imóveis do Brasil já estejam trabalhando pelo menos com fichas soltas, né? Se você trabalhar num cartório que não é de ficha solta, que ainda está no livrão as matrículas, conta aí pra gente então a experiência, porque eu acho que você vai ter um trabalhinho agora, hein, meu amigo? Seguindo aqui, unicidade da matrícula. Aqui repete o artigo 8º, aquele velho princípio do registro de imóveis, da unicidade da matrícula, ou quem gosta de falar mais bonito, da unidade matricial. Então, cada matrícula só pode se referir a um imóvel e cada imóvel só pode ter uma matrícula. Um imóvel não pode ter duas matrículas, e nem vice-versa. Uma matrícula também não pode ter dois imóveis dentro dela. Acontece que às vezes, e aqui mesmo nesse cartório eu já peguei coisa antiga, claro, às vezes, principalmente coisa rural, as pessoas às vezes vendiam algumas partes e ficavam ali na mesma matrícula, o que na verdade seriam mais de um imóvel. Então, se você, registrador, achar um caso desse, você tem que encerrar essa matrícula, regularizar essa situação, abrindo uma matrícula individualizada, claro, para cada imóvel. Então, você tem que ver se nessas averbações antigas, que por acaso você tenha, se ali realmente não são meras frações ideais. Se são, na verdade, imóveis com descrições de medidas perimetrais e tudo, uma área própria. Porque se for essa situação, você tem que abrir uma matrícula para esse imóvel. Não pode ficar mais de um imóvel na matrícula. Então é isso que trata aqui esses parágrafos aqui. Inclusive aqui fala no parágrafo 3º que se para um desses imóveis que você tenha que abrir a matrícula, se ele não tiver bem descrito, não tiver todos os requisitos lá do artigo 176 da 6.015, você vai ter que, mesmo assim é para você abrir a matrícula, mas aí você tem que avisar ao juiz competente, que no caso é seu juízo corregedor, geralmente é o juiz diretor do foro, e aí você tem que pedir a ele o bloqueio administrativo dessa matrícula. Para quê? Para pessoas interessadas irem lá e resolverem isso, trazendo mais elementos para você poder ter uma matrícula realmente perfeita. Seguindo aqui, número de ordem, não poderão ser abertas matrículas com letras, isso aí já não podia, tem até um post aí no feed nosso falando sobre isso, é o provimento 23 do CNJ. Deixa eu ver aqui se eu acho ele aqui. Olha só, por uma coincidência ele estava aberto. Olha aí, o provimento 23, é logo no início, quer ver o artigo... Olha aí, o artigo 3º, principalmente aqui no parágrafo único, fala que não se pode ter matrícula com número seguida de letra do alfabeto. Se você, pelo provimento 23, você teria que comunicar ao corregedor isso, para adotar as providências cabíveis. E a providência cabível era só uma, você já teria que falar até com o juiz, olha, eu vou abrir aqui uma outra matrícula, eu vou cancelar essa daqui, porque o número foi usado de forma errada, e vou abrir uma outra. Aí o juiz geralmente dá um ok, e tudo bem. Mas isso agora mudou. Olha só, aqui já nesse provimento novo, 143, já fala para você de cara fazer isso, sem mais ter que pedir ao juiz. Olha aí mais um exemplo de
extrajudicialização, dessa vez tirando do juiz administrativo, né? Falando, ó, falando para você, olha, RI, você mesmo faz isso aí, isso é tranquilo. Então está aqui no artigo 9º, fala para quando foi esse caso, você encerrar ex officio. O que quer dizer ex officio? Sem nenhum requerimento, né? Então você pode encerrar e aí abre uma outra com data atual, na ordem atual para esse imóvel. Seguindo aqui, artigo 10º, da rigorosa sequência do número de ordem. Aqui trata dos saltos de numeração. No seu cartório tem salto de numeração? Você, colega de registro de imóveis, confessa aí, já achou um salto na sua numeração? Eu já achei, hein? E eu fiz exatamente o que aqui fala para fazer. Você tem que abrir uma ficha e dizer nessa ficha de matrícula que não existe matrícula. Ou se for mais de uma, você tem que constar ali, olha, da matrícula 10.000 a 10.002 não há imóveis e foram saltadas indevidamente, por algum problema de sistema, etc. Aí você justifica o que aconteceu. E aí fica lá. Para quê? Para nunca usar esses números. Isso agora está aí no provimento do CNJ. Era algo também de bom senso que a gente já deveria estar fazendo há muito tempo. O que traz mais ou menos de novidade aqui é que isso aí tem que ser uma verbação. Você tem que pegar, abrir uma matrícula, entre aspas, vamos botar nesse caso aí 10.000 a 10.002, e averbar, olha, não existe matrícula 10.000 a 10.002 por causa disso e daquilo. Seguindo aqui, artigo 11, esse artigo 11 traz uma trabalheira. Olha só, número de ordem e anexação de acervo de cartório extinto. Eu acho que eu nunca vi um cartório de registro de imóveis extinguir. Eu já vi criar, mas extinguir não. Agora, a tendência atual é centralizar, né? Temos aí a eletronificação de tudo, a centralização digital de tudo. A tendência pode ser até essa mesmo, às vezes tem cartório demais aí que apenas atrapalha a uniformização e traz mais trabalho de fiscalização para o Tribunal de Justiça. Mas aqui diz o quê? Quando for extinto um RI, olha só que trabalho. O novo cartório, o cartório que for absorver esse acervo, vai ter que renumerar todas as matrículas seguindo a ordem atual. Então, vamos lá, se o cartório que recebeu o acervo tiver na matrícula 10.000, e vamos supor que vai receber 2.000 matrículas. Então, ele vai pegar as matrículas do antigo, vai renumerá-las. Então, vamos supor que sejam 2.000 matrículas, e eu tenho 10.000 matrículas, então a 10.001 vai ser a matrícula 1 dele lá, né? Então, essas serão as novas matrículas e tem que sempre ter uma correlação. Ele vai ter que ter no sistema dele uma possibilidade de busca pelo número antigo e também pelo número novo, para saber a qual número antigo se refere àquela atual matrícula ali. Seguindo aqui, artigo 12, disposições sobre a abertura de nova matrícula. Aqui fala que tem que transportar os atos constantes da matrícula encerrada, é óbvio sempre, né? Tem que transportar o que está valendo ainda. Os ônus não serão transportados quando forem anteriores ao registro de arrematação ou adjudicação, bem como quando decorrer desse registro, de forma inequívoca, o cancelamento direto ou indireto. Olha só, isso aqui é bem interessante, hein? Aqui trata, na verdade, não são aqueles casos de abertura de matrícula por encerramento normal de matrícula. Aqui trata daqueles casos, olha só, o que você vai sair do livrão para ficha solta, que é o artigo 7º que a gente viu há pouco, o artigo 8º, que fala de quando tem uma matrícula para mais imóveis, aí você tem que abrir uma para cada uma. Então aqui fala aqui no inciso 1, não gostei muito dessa disposição não. Ela deixa meio assim ao arbítrio do registrador fazer o que ele acha melhor. Fala assim, olha, poderá transportar todos os atos constantes da matrícula encerrada ou somente os que estejam válidos e eficazes na data da transposição. Poderia que criar uma regra única, só transportar o que for válido. Se um ato já não tem mais vigência, por exemplo, uma penhora que já foi cancelada, para que eu tenho que trazer a penhora e trazer o cancelamento da penhora? Então, acho que aqui andou mal. Deveria constar que era para transportar só os atos em vigência. Já o inciso 2 é até polêmico. Hein? O inciso 2 fala assim, olha, não deve transportar ônus quando for caso de registro de arrematação ou adjudicação. Olha só, então considerou aqui a arrematação e adjudicação aquisições originárias que já acabam com os ônus anteriores de uma vez. Quanto a isso, a gente sabe que existe na jurisprudência até uma polêmica sobre ser a arrematação uma aquisição originária ou não, sobre ela derrubar de uma vez todos os ônus anteriores ou não. E a prática nos cartórios é muito simples quanto a isso, que é que a pessoa deve ir em cada autoridade que tenha
ordenado determinado ônus para que eles determinem a baixa. Mesmo em caso de uso capião, o próprio CNJ fala para fazer isso. E a uso capião é uma aquisição originária, sim, pacificamente, não tem nem discussão. E o CNJ, lá no provimento 65, que trata da uso capião, lá mais ou menos no final desse provimento, ele fala que os ônus não atrapalham o registro da uso capião, que, claro, é uma aquisição originária, mas ele é claro ao dizer o seguinte: para cancelar os ônus, tem que ir lá em cada autoridade que determinou esses ônus. Não é o registrador que vai cancelar de uma vez, não. Então aqui o CNJ parece que deu uma mudada de rumo e numa situação não tão pacífica quanto a uso capião. Então eu estranho um pouquinho esse inciso aí. Já no inciso 3, fala aqui que na nova matrícula deve constar que como registro anterior, a gente sabe que lá no cabeçalho da matrícula tem que constar um registro anterior. De onde que a matrícula saiu? Toda matrícula que se abre, ela vem de algum lugar. Então, para ter essa ligação, esse dado deve estar lá no cabeçalho. E aqui fala para constar que a matrícula é uma matrícula atualizada com base nos atos vigentes da matrícula número tal, originariamente aberta em tal data e tal. Está aqui o textinho, é só colocar lá. Mas engraçado que isso aqui vai valer exatamente esse texto certinho desse jeito, vai valer para aqueles que abrirem só com atos atuais, porque lá no inciso 1º ele falou, como eu até critiquei aqui, que pode ser aberto com todos os atos, mesmo os que não estejam valendo. Então, nesse caso, você não vai usar esse textinho, você vai ter que adaptar e falar que ele é um texto, ele tem os textos integrais da matrícula anterior. Disposições finais e transitórias, prazo para implantação do Código Nacional de Matrícula. Aqui fala que nós, oficiais de registros, deveremos implantar esse código imediatamente para as matrículas que forem abertas a partir de agora, depois do funcionamento do programa gerador. Então, quanto ao programa, eu já falei aqui no início, eu acho que até maio, até mês que vem, no máximo, o ONR vai disponibilizar para a gente. E a partir desse momento, todas as matrículas que forem abertas já tem que ser com esse novo número gerado lá pelo programa do ONR. E também sempre que for feito qualquer ato nas matrículas antigas. Então, qualquer registro ou averbação, após o funcionamento desse programa do ONR, a matrícula já vai ter que ser renumerada. Então, como eu falei antes, a averbação disso aí é facultativa. Eu recomendo que não se faça, simplesmente coloque o novo número lá no cabeçalho da matrícula e está tudo bem, vai ser algo indutivo com o tempo. Todo mundo vai se acostumar e vai saber que a partir de, provavelmente maio, né? Então, que a partir de maio de 2023, aquele númerozinho maior aparece lá na matrícula, significa que é o número novo dela. Então, vai ser uma coisa corriqueira, você não precisa se preocupar em ficar poluindo a matrícula, averbando essa situação, porque o número vai ter que estar lá naquele cantinho direito superior, como está lá no início do provimento. E aqui no inciso 3, ele fala assim, porque já falou que quando abrir matrícula tem que ter um número novo, e quando praticar ato vai ter que renumerar a matrícula. E aqui no inciso 3 ele fala o seguinte, quer saber? Eu quero todas as suas matrículas renumeradas em um ano, mesmo que não tenha feito nenhum ato, então está aqui no inciso 3 que a gente vai ter que fazer essa renumeração. Mas acalmem-se. Eu acho que isso aí vai ser bem tranquilo, não é nós que vamos manualmente renumerar uma por uma. Creio que os sistemas que a gente usa, que quase todos os cartórios têm sistemas informatizados, eles vão providenciar automaticamente essa renumeração no sistema. Então, até antes dos casos do inciso 2, que depende de um ato a ser feito, as matrículas já existentes já vão ter uma renumeração automática pelo sistema. Qual será o sistema que vai vencer essa corrida para renumerar antes, hein? Quem tiver a primeira matrícula renumerada pelo sistema, comenta aqui para a gente saber qual é o sistema que vai ser mais eficiente nisso. A gente tem que fazer uma divulgação dos sistemas bons, né? Então aguarda aí vocês indicarem aí. Agora, só um detalhe. Já havia uns sistemas que já geravam um número grande que seria o Código Nacional de Matrícula, que eles pensavam que ia ser. Ok, aqueles elementos... Quer ver? Deixa eu voltar aqui. Esses elementos aqui dá para adivinhar. O Código Nacional da Serventia, o livro, o númerozinho da matrícula, mas como ficam esses 2 dígitos? Né? Aqueles 2 últimos dígitos do Código Nacional de Matrícula. Então, eu acho que todos esses números que já foram gerados por alguns sistemas aí, sem nem o ONR ter o programa, sem esse provimento do CNJ, inclusive, eles quiseram adiantar as coisas, talvez esse número antes gerado não vai servir para nada. Vamos ver como vão ser gerados esses 2 dígitos pelo programa do ONR, mas será que o algoritmo é igual? Eu acho que não, deve ser uma coisa mais aleatória, eu imagino. Então, creio que esses números antigos não vão valer para nada. Você que já tem esses números antigos, depois informe aqui também se é verdade, se não valeu para nada, ou se vai continuar podendo usar. Se for continuar podendo usar, esses já foram os primeiros sistemas a
adotarem o Código Nacional de Matrícula. Vamos aqui para o artigo 14, fala daquela transposição para folhas soltas. Então você tem um livrão, você não pode mais ter matrícula no livrão, tem que ter a matrícula em folha solta. Aqui fala que você pode fazer a qualquer tempo, quando for fazer qualquer ato é obrigatório que se abra a ficha solta. E a terceira hipótese é como foi lá do Código Nacional da Matrícula, você tem um ano para sair com todas as matrículas do seu livrão e passar para a folha solta. Mas olha só, isso aqui é até um pouco até retrógrado, porque o cartório moderno hoje em dia já está com matrícula digital. E não é por nada não, a gente aqui já é matrícula digital. Em vários cartórios em Goiás já são, porque tem autorização no artigo 903 do nosso Código de Normas, que permite isso, desde que você tenha vários requisitos atendidos. E eu não digo nem mais que é o futuro, é o presente já. Não tem sentido mais ficar lidando com tanto papel, sendo que inclusive a conservação com muitos backups é até mais seguro do que você ter apenas papel. Vamos seguir aqui, artigo 15, estruturação dos dados dos indicadores. Quando a gente fala indicadores, a gente está falando no registro de imóveis do livro 4, que é o indicador real, que é pelo endereço do imóvel, que a gente acha o que tem no nosso acervo, e o livro 5, que é pelos dados pessoais, que a gente acha que tem no acervo com determinados dados pessoais. Notadamente o CPF é o melhor dado que a gente pode achar, mas também pode ser um RG, o nome, mas sem um documento complica, porque aí vai cair no caso de possível homonímia. E aqui nesse artigo, o que temos de importante? Temos mais um prazo de 1 ano para que todos os registros de imóveis tenham todos os seus livros 4 e 5 no sistema e que esse sistema tenha interoperabilidade com o SAEC, ou seja, possa prestar o serviço no SAEC. Hoje já temos no site que vai aparecer aqui embaixo todos os serviços de registro de imóveis, estão habilitados em quase todo o país nessa grande central nacional de registro de imóveis. Você não precisa sair mais de casa para pedir serviços ao registro de imóveis. E aqui, para acelerar isso para alguns cartórios que ainda estão alimentando esses sistemas, está dando mais 1 ano para eles. Aqui um parêntese, em alguns estados há outros prazos menores. Inclusive aqui em Goiás tem um prazo que não sei encerra quando, mas é antes desse 1 ano, segundo o qual todos os registros de imóveis teriam que já ter tudo alimentado. Agora, creio eu que esses prazos ficam prejudicados e se deve seguir esses prazos do CNJ, que deu 1 ano a mais para fazer esse serviço. Então, colegas que ainda não fizeram, mão na massa, que tem trabalho demais aí para a gente. E o parágrafo único do artigo 15 trata de outra situação, trata da situação dos cartórios que já têm os índices no sistema. Eles devem, em 15 dias, prestar o serviço com interoperabilidade pelo SAEC, os serviços de busca, de pesquisa prévia e de busca qualificada. Vamos seguir aqui, artigo 16, conservação de dados devem ser mantidos no sistema para futuro aproveitamento na implantação da matrícula escriturada em forma digital. O que é uma matrícula digital, né? Acabei de falar aqui que a gente já tem matrícula digital. Há várias possibilidades de conceito. Esse conceito que está falando aí não é a matrícula só assinada digitalmente. Aqui a gente faz aqui, que o artigo 903 de Goiás permite, é a matrícula assinada digitalmente. Já essa matrícula eletrônica, que eu acho que quis dizer aqui, é uma que tem um modelo sendo estudado pelo ONR para que todos os cartórios tenham isso de forma estruturada no seu sistema, para que a partir disso, a partir dos dados de forma estruturada, ou seja, em campos próprios no sistema, se consiga aí gerar relatório, gerar a própria imagem da matrícula e ter uma possibilidade de trabalho melhor com o uso de tecnologia mais moderna, em vez de só um documento em Word ou um documento na tela lá do sistema tudo inteiro. Então, o ideal é que tenha os campos e aí, ao final do preenchimento dos campos, se gere a matrícula. Artigo 17 diz que casos omissos devem ser resolvidos pelas corregedorias dos estados e, se por acaso aparecer, se alguém requerer alguma coisa, e eles devem comunicar ao CNJ em no máximo 30 dias. Artigo 18, revogação de alguns artigos do provimento 89, vigência. Esse provimento entra em vigor em 30 dias a contar da publicação. Eu acho então que o programa do ONR para gerar o código pode ser disponibilizado até antes, mas agora resta a dúvida, e aí, só pode gerar com o início da vigência desse provimento? O provimento só vai começar no dia, foi ontem, né, 25 publicado, lá no dia 25 de maio é que vai ser possível ter esses códigos nas matrículas, mesmo que o ONR disponibilize antes o seu programa gerador.
que você acha? Tem que aguardar? Não tem? Diga aí, dê sua opinião. E é isso. Se ficou alguma dúvida, pode mandar aí para nós. A gente vê se pode ajudar em alguma coisa. Mantenha calma, o mundo atual é de muitas mudanças para todos os setores, a gente não sabe no que vai dar, mas em geral a gente tem que saber nos adaptar e usar em nosso benefício as tecnologias novas que vão surgindo. Espero que você esteja fazendo isso dentro do seu cartório e você, usuário, que esteja aproveitando bem a modernização dos cartórios. Até a próxima.